Bom dia a todas e a todos. Eu sou a Corrine Fontanella, a diretora nacional da Câmara de Comércio França-Brasil. É uma instituição com 124 anos de existência, que reúne 450 membros entre empresas francesas, brasileiras, de todos os portes e setores da economia, e distribuídos entre quatro grandes regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, e mais uma antena em Fortaleza para cobrir os estados do Nordeste. A Câmara tem crescido bastante nesses últimos 12 meses, realizando, ano passado, mais de 160 eventos a nível nacionais, e perto de 90 eventos em São Paulo. Vários desses eventos são realizados pelas nossas comissões temáticas. São 12 comissões que produzem conhecimento, promovem debate com experts de alto calibre e fomentam networking, né? Principalmente quando esses eventos acontecem presencialmente ou de forma híbrida, o que temos retomado também nesses últimos meses. E hoje são justamente duas dessas comissões que se juntaram, as comissões de infraestrutura e a comissão legal, se juntaram para debater um tema, né, que não se esgota, o tema da reforma tributária, desta vez aplicada ao setor mais específico de transporte, e para apresentar justamente os seus impactos nesse setor específico. Eu tenho o prazer de receber aqui o palestrante Geraldo Mascarenhas Lopes Cansado Dines, sócio de um associado da Câmara, sócio do CHNU, que contribui bastante nessa comissão legal desde muito tempo, e agradeço realmente a sua participação, Geraldo. E esse debate de hoje será mediado pela líder da Comissão de Infraestrutura, a Fernanda Assis Souza. Então, bem-vinda também, Fernanda, e obrigada por ter proposto esse evento de alta relevância. E, bom, por minha parte é isso. Desejo a todas e a todos um bom evento e deixo a palavra com a Fernanda. Obrigada, Corrine. Bom dia a todos. Como a Corrine já mencionou, esse evento hoje é um evento conjunto de duas comissões, a Comissão de Infraestrutura, da qual eu sou líder, e a Comissão Legal, até pelo próprio tema, né, em si. Bom, Corrine já apresentou brevemente o Geraldo. Geraldo é sócio do escritório CHNU, ele é responsável pela área de direito tributário do escritório, e a quem eu modestamente tenho a honra de chamar de sócio, particularmente. E o Geraldo é especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e ele passou ao longo da sua carreira e profissional, da sua vida profissional, em grandes empresas, né? Geraldo foi consultor da parte, trabalhou na consultoria tributária da PricewaterhouseCoopers. Depois ele trabalhou com contencioso tributário no escritório, na Advocacia Betiol, é um escritório muito renomado, inclusive em Brasília, nessa área de direito tributário. O Geraldo já compôs também o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, né, que o atual CARF, né, teve essa alteração, hoje o CARF, e também outros comitês tributários, como a diretoria jurídica também da Fiesp e do Ciesp. Como a Corrine também introduziu o tema, né, vamos falar da reforma tributária, é um assunto que vem sendo debatido já há alguns meses, mas que passou por algumas recentes alterações normativas. Então a ideia é fazer um panorama geral da reforma tributária, trazer um pouco dessas recentes alterações normativas, mas principalmente falar um pouquinho dos impactos da reforma para a área, para o setor de infraestrutura e com um enfoque mais direcionado para a área de transportes. O Geraldo já falou conosco anteriormente que prefere um modelo mais dinâmico, eu vou deixar ele tratar disso quando ele for se apresentar, mas vocês vão ficar livres para fazer perguntas ao longo do debate, porque a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, né? É realmente a gente fazer um formato mais dinâmico, esclarecer as dúvidas ao longo da exposição do Geraldo. Então, eu vou passar a palavra para o Geraldo e estarei aqui caso vocês precisem de alguma coisa. Quem preferir também, não quiser, pode levantar a mãozinha, né? Que a gente para a apresentação para deixá-los fazerem as perguntas, ou então pode mandar também no chat para a gente, que nós vamos acompanhando ao longo da exposição do Geraldo. Tá bom? Obrigada a todos, bom dia, Geraldo, com você a palavra.
Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente ao CCFB por essa oportunidade. O tema é um tema que todos devem ter acompanhado e foi muito bem colocado pela Corrine, é um tema que não se esgota. Gostei dessa expressão, não se esgota. Na verdade, começou há décadas, na verdade, e finalmente a reforma tributária está aí. Vários tinham alguma dúvida sobre a sua se até que ponto ela evoluiria, mas a realidade é que sim, eu era um daqueles um pouco mais incrédulos, mas a reforma tributária é uma realidade e nós temos que entender exatamente sobre ela. Então, nesse formato, pessoal, eu realmente fiz uma pequena apresentação e estudei o tema sobre o enfoque do setor de transportes. Os senhores vão ver aqui para alguns pontos tem algumas novidades, para outros nem tantos. E é um tema especial, porque, obviamente, é um setor estratégico para o nosso país como um todo. Então, é de especial relevância nós entendemos quais serão os impactos. Lembrando que nós estamos agora numa espécie de segunda etapa. Nós tivemos a primeira, a emenda constitucional, e depois disso, agora, o PLP, a lei complementar, e tudo que ainda vem muita coisa para baixo, ainda vem as leis ordinárias, ainda vem os regulamentos, uma série de tratativas. Então, o que nós estamos conversando aqui agora não é definitivo. O que nós estamos conversando aqui agora ainda depende de uma série de regulamentação, de uma série de questões. E tudo está andando relativamente rápido. Não sei se os senhores têm acompanhado, mas as notícias dos jornais dizem que em Brasília a expectativa é que, ainda nesse semestre, que eu particularmente não acredito, mas com certeza esse ano, esse PLP 68, sobre o qual nós vamos falar hoje também, já esteja debatido, aprovado. E aí uma série de outras regulamentações que viriam ao longo de 2025. Então, pessoal, para não cansá-los, eu preparei uma breve apresentação. Eu gostaria de sugerir que, antes da gente entrar especificamente em falar de transportes, nós passássemos sobre os conceitos da reforma tributária. Nós passássemos ainda sobre a matriz, né, sobre a estrutura da reforma tributária, e depois a gente aplica isso mais no setor de transportes. Porque fixando esses conceitos, né, fixando essa nova estrutura, fica mais fácil assimilar o que andou e o que não andou em relação ao setor de transportes. Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. E, por favor, como disse a Fernanda, fique à vontade de interromper. Não tem formalismo. Eu não sei se eu vou conseguir ver as mãozinhas aqui, porque eu vou estar fazendo a apresentação, mas abra o microfone e faça os questionamentos. Se eu souber, tiver ao meu alcance, eu ficarei especialmente feliz em poder responder. Então, só um minutinho, que eu vou dividir a tela. Pronto. Eu imagino que vocês já estejam vendo aí. Imagino que sim. Bom, pessoal, Eu ainda não, Geraldo. Não sei se as não está pessoas já estão vendo. não tá projetando? Rosângela, vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Não, não, não estou vendo ainda. Mas aqui para mim aparece que ele estaria projetando. Estranho. Deixa eu tentar novamente, só um minutinho. Será que eu sou autorizado aí a fazer a projeção? Acho que creio que sim, Sim, né? sim, está sim. Agora Peraí. sim. Agora a Ok, tela do seu computador apareceu. ok, perfeito. É isso então. Só mais um instante que eu vou fazer isso novamente. Ok. Bom, pessoal, então hoje, emenda constitucional 132 e a sua evolução, que é o projeto de lei complementar 68. Esse é o enfoque. Isso tudo dentro do contexto do setor de transportes, né? E um tema especialmente importante é nós contextualizarmos o nosso sistema atual, né? O nosso sistema, todo mundo sabe, é complexo, é custoso e é de altíssimo risco, em função da quantidade de tributos, obrigações acessórias, existe um creditamento, um direito ao creditamento limitado, a legislação extremamente pulverizada. Isso tudo leva a um cenário de guerra fiscal, leva a um cenário de caos, leva a um cenário de custo e risco fiscal, que, por sua vez, se reflete em segurança jurídica. Então, esse é o cenário atual. Todo mundo sabe disso e sofre com isso. Nosso país é conhecido e tido e havido como um sistema tributário caótico, que, por sua vez, envolve um volume de riscos e de contenciosos fiscais absurdos. O que existe de processos de natureza fiscal ocorrendo no atual CARF, na Justiça Federal,
É algo absurdo. As varas de fazenda são extremamente cheias em função do reflexo desse sistema caótico. E o que que se pretende, então, hoje? Quais são os objetivos, tanto da emenda constitucional como do PLP 68, que é o projeto da lei complementar? Bom, ele pretende, segundo está escrito na legislação, simplicidade, transparência, justiça, cooperação e meio ambiente. Foco nesses pontos. Esse seria a matriz, seria o ponto de evolução da reforma tributária. E, para se atingir isso, qual seria o mecanismo? Então, redução da quantidade de tributos, isso é relevante, não é o principal, mas é um ponto relevante. A redução do volume de obrigações acessórias, não só do volume, mas a gente tem que ter em mente que hoje o descumprimento de obrigações acessórias custa caríssimo. Você deixa de enviar uma determinada informação, você tem 2% do seu faturamento como penalidade por descumprimento de obrigação. Por vezes, isso é uma parte significativa da sua margem de lucro, né? A legislação uniforme, esse é um ponto de grande relevância, e a tal da neutralidade fiscal, que eu particularmente não sei até que ponto ela vai ocorrer, neutralidade no sentido de que a carga média não vai subir, sobe mais para um setor, sobe menos para o outro, mas a carga média em relação ao PIB seria mantido, né? A guerra fiscal seria eliminada, por quê? Porque agora nós vamos ver um pouco mais à frente, os tributos estão concentrados. O creditamento amplo, no que se refere à possibilidade de tomada de crédito, tanto da contribuição quanto do imposto, a gente também vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Por fim, se desloca o local da tributação para o destino e não mais para uma origem. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução. A mudança do local da tributação, tanto é que existe uma graduação ao longo de décadas para que isso seja implementado. E aí, será que a gente vai ter essa simplicidade? Será que nós teremos essa transparência em uma lei complementar que tem 499 artigos? Ou seja, só a quantidade de artigos já é um indicativo de que talvez a gente não tenha um sistema tão simples como desejávamos. Tá? Apesar do ministro ter dito, quando a apresentação, que a parte que interessa a 90% dos contribuintes é um volume pequeno de artigos. Ele tem uma certa razão quanto a isso, verdade seja dita, porque existe uma infinidade de regimes especiais. Né? Existe uma infinidade de exceções, mas no que se refere especificamente ao sistema, não é um volume, não digo que seja pequeno, mas obviamente não são os 499 artigos quanto esse ponto. E aí, em breves linhas, o que é que nós temos? Só recapitulando, o PIS, o COFINS, o IPI dentro da contribuição do CBS, o ICMS e o ISS dentro do imposto, do IBS. Então, vamos fixar nesses 3 pontos. Nós temos 5 tributos trocados por 2. PIS, COFINS e IPI para a CBS, o ICMS e o ISS para o IBS. E aí, vamos entender como isso se encaixa no que se refere ao setor de transportes. Mas, antes disso, vamos trazer também alguns pontos relevantes para que a gente possa identificar essa sistemática. Esses 2 tributos, que ele incide de forma dual, né, eles incidem em conjunto, né, nós temos, então, os estados e os municípios no IBS e temos a União na contribuição, no CBS. E ambos incidem sobre operações em bens de serviço, como um todo, importação e economia digital. Esses são os 3 pilares das incidências. Mas há aqui alguns pontos interessantes que a legislação traz agora. Ele incide também sobre doação entre partes relacionadas, o que para mim é um absurdo. Isso com certeza vai ser questionado judicialmente se isso for levado à frente, porque você não pode ter uma tributação de doação. Doação tem uma tributação própria, você não tem mercancia, você não tem um ato de negociação no processo de doação. E, obviamente, porque ele coloca partes relacionadas, porque algumas empresas utilizam desses expedientes, né, mas isso é um ponto. E no fornecimento não oneroso de bens e serviços. Isso é um ponto interessante, a jurisprudência já estava nesse sentido. Ou seja, quando uma empresa presta serviço para outra de uma forma não onerosa, isso não afastaria a incidência em determinadas questões. Por outro lado, ele também, a reforma traz um ponto interessante, porque mantém a não incidência sobre exportação, autorizando créditos, mas afasta finalmente, depois do Supremo já ter decidido isso, décadas em que os estados exigem, a incidência dessa tributação sobre operações de transferência intercompany, ou seja, uma filial que transfere uma determinada mercadoria, um determinado produto para uma outra filial, vários estados cobravam
incidência do ICMS sobre essa operação. Isso deixa de existir. E foi colocado também um ponto óbvio: esses tributos, o IBS e o ICBS, não incidem sobre operações societárias. Bom, e no que se refere ao transporte especificamente, quando se considera o local para fins de se determinar qual ente aplicará a tributação. Veja bem, em relação a passageiros, aí já falando um pouco de transportes, existe uma diferença significativa. Em relação ao transporte de passageiros, considera-se o ente de onde teve o início a prestação do serviço de transporte. Então, teve início no município A, considera aquele o ente tributante. Por outro lado, em se tratando de cargas, se entende o município e o estado de destino. Então, isso é um ponto relevante que se tem que ter em mente, ou seja, a natureza do serviço desloca, a natureza do serviço, seja de carga ou de passageiro, desloca o local da incidência da operação. E a base tida normalmente, a base de incidência, é o valor da operação. E um ponto muito interessante que passa a ser tratado nesse nível de lei complementar, a solidariedade em mais ou menos 3 opções. Primeiro, no caso de documentação inidônea, e aí vem todo o debate do que se considera documentação inidônea, ou seja, se eventualmente existe algum tipo de erro de formalidade no que se refere à emissão da documentação, ou ela não tem uma origem clara, então, obviamente, isso desloca-se a solidariedade para o transportador, o local de entrega diverso e em se tratando de operações multimodais quando destinadas ao exterior. Ou seja, o operador multimodal tem corresponsabilidade no que se refere às operações de transporte. As alíquotas, não sei se vocês acompanharam isso, mas foi dito, pelo menos pelo ministro, que o IBS ficaria entre 17,7, uma estimativa, e a CBS entre 8,8. Mas eu gostaria de trazer um ponto para vocês. Vocês devem ter visto aí, acredito eu, muito debate sobre as alíquotas de referência. A gente vai falar um pouquinho sobre elas mais à frente. E as alíquotas de referência seriam aquelas que seriam calculadas pelo Tribunal de Contas, etc., que seriam utilizadas no IBS, divididas no IBS entre o município e o Estado, e no CBS para fins da União. Só que o projeto de lei complementar, ele fala que o Estado e o município, eles poderão aderir à alíquota de referência. Então, fica aqui um ponto de debate. Se a alíquota de referência, como o próprio nome diz, é uma referência, mas não algo que será imposto, e que o Estado e o município poderá ou não aderir, até que ponto a gente vai afastar a regra fiscal? Até que ponto a gente não vai continuar tendo competitividade entre os estados, principalmente, na medida em que essa alíquota é de mera referência, né? O texto utiliza essa expressão, poderá, ou seja, facultativo. E em sendo assim, nada impede de se ter, então, inclusive dentro da autonomia, dentro da competência do ente tributante, essa variação de não acolhimento da alíquota como um todo. Isso foi tratado nesse sentido, então somente a título de esclarecimento, porque se entendia em algum momento que se você fixasse uma alíquota e não desse uma autonomia para o ente tributante de algum momento ter uma posição diversa, isso seria no ambiente contra a Constituição e a autonomia do ente tributante é uma das cláusulas pétreas, é interpretada como uma das cláusulas pétreas, né? Então esse é um ponto interessante. E ainda, pessoal, sobre o sistema de incidência, a não cumulatividade. Isso para o setor de transporte é crucial. Se é que eu posso trazer um ponto agora, um primeiro momento de referência, de atenção, seria esse. Por quê? Nós sabemos que o setor de transporte, como todas as empresas que prestam serviço de transporte e os tomadores de serviço de transporte, sofrem com uma circunstância de que, por vezes, alguns estados, no que se refere a aproveitamento de créditos na aquisição de determinados bens utilizados nesse tipo de segmento, são glosados. Obviamente, quando nós estamos falando de combustível, não é o caso, como estamos falando de determinados material rodante, não é o caso, mas em se tratando de peças de reposição e alguns pontos, principalmente, existe uma restrição por boa parte dos estados ao aproveitamento desse crédito para fins do ICMS e por vezes do próprio IPI, né? Também. Então, hoje, se as coisas evoluírem como estão evoluindo, eu acredito, e aí eu posso queimar minha língua, que esse creditamento realmente será amplo. No primeiro momento, na emenda constitucional 138, eu tive minhas dúvidas.
se eventualmente não haveria uma lei complementar restringindo a amplitude desse creditamento, do aproveitamento dos créditos desses dois tributos para fins da sua apuração. Mas hoje, volto a dizer, a lei complementar, o projeto de lei complementar foi bem claro, tá? E ele traz algumas exceções, e as exceções que eles trazem não se aplicam especificamente ao segmento de transporte. Material de uso pessoal, não é o caso. Lá se fala de joias, uma série de questões, obviamente não é o caso. Os regimes de isenção e não incidência, por óbvio. Desculpe, isenção e não incidência, exato, por óbvio. E os regimes especiais. O resto está contemplado. Quero eu acreditar. E para o setor de transportes, que pelo menos sempre sofreu com essas restrições no que se refere à aquisição de determinados insumos, determinadas peças de reposição e tudo mais, isso passa a ter um ponto muito importante para que a gente tenha um dimensionamento mais possível, mais eficaz no que se refere a ônus fiscais. Os créditos, eles não podem ser transferidos, né? Esse é um ponto. Vários estados, exemplo de São Paulo, têm mecanismos de transferência de crédito ICMS para terceiros, etc. Hoje, isso resta vedado pela lei complementar, e essa correção também ela não existe caso seja feita de forma extemporânea, o que não é muito novidade. Cálculo por fora, benefícios fiscais vedados, o crédito que eventualmente for acumulado com os tributos atuais serão passíveis de compensação lá em 2033, na extinção de cada um dos efeitos, e há uma redução significativa das obrigações acessórias na medida em que a apuração se tornou mais simples, é um documento único, e na medida em que nós temos menos tributos. Então, esse é um panorama importante, né? Como comentei agora há pouco, a apuração é mensal, é simples, documento simples, a liquidação é via um único estabelecimento, né? E um ponto que é um baita avanço, é a possibilidade de ressarcimento. Olha só, vamos ver se isso vai se operar. Mas existe uma possibilidade de ressarcimento dos créditos na eventualidade de serem feitas a solicitação, porque não foi possível, por alguma razão, a compensação, você está acumulando créditos. É possível, então, você pedir dentro de um determinado prazo, ou seja, antes do período de apuração, os créditos do ativo mobilizado e os créditos que eventualmente sejam inferiores a 150% da média mensal, da diferença entre os créditos e o débito nos últimos 24 anos, ou seja, faça um índice, o que for inferior a 150% dessa média mensal é passível de ser solicitado, e a Fazenda, o comitê gestor, tem que responder em 60 dias. Os outros créditos têm que responder em 270 dias. Caso não respondam, por uma razão qualquer, por uma ineficiência burocrática, seja o que for, automaticamente o crédito vai ser concedido. O fato dele ser concedido nesse período não significa que ele esteja homologado. Isso é um ponto muito importante. Considera-se como concedido, mas se a Fazenda entender que houve algum procedimento de fraude, algum procedimento que envolva conluio, algo nesse contexto, isso pode ser revisto. Tá? E aí eu coloco uma pergunta aqui. E se eventualmente nesse período de 60 dias ou 270 dias o crédito não for ressarcido? Não há nenhum tipo de resposta na legislação sobre esse assunto. Obviamente, não há multa contra a fazenda pública, no máximo haverá um Selic no que se refere a esse ponto. Apesar de a legislação ser muito clara que, em se tratando da devolução de créditos, ele só é corrigido após os 76 dias. Antes disso, os créditos não sofrem correção. Né? Eu acredito que isso também será objeto de algum tipo de questionamento judicial, porque não faz sentido o contribuinte ficar sujeito a qualquer tipo de incidência de multa moratória que seja, e da própria Selic, a partir do primeiro dia do inadimplemento, e a Fazenda não está sujeito a essa regra. Então, é um ponto de atenção, e acho que valerá a pena os senhores refletirem sobre isso justamente como um mecanismo de poder se reduzir a carga fiscal, inclusive no setor de transportes. Ainda tratando de forma específica do transporte, há uma previsão de crédito presumido para os adquirentes dos transportadores, dos serviços prestados por prestadores autônomos de carga. Então, esse é um ponto que foi muito claro, né? Ou seja, o crédito está posto, né, em sede de uma lei complementar, mas tem uma exceção quanto a isso. Isso não se aplica quando o transporte é parte do valor da operação. Ou seja, é muito importante para que seja possível a tomada desse crédito presumido a segmentação entre o valor do bem, do produto como um todo,
e o valor do transporte propriamente dito. Na ausência de uma definição clara dessa segmentação na documentação fiscal, esse crédito presumido fica prejudicado. Então, o adquirente do serviço de transporte por transportador autônomo de carga tem que ficar muito atento nessa demonstração nas documentações fiscais, daquele documento único sobre o qual nós falamos, sobre a existência, sobre o fato do valor do transporte não estar contido dentro do valor da operação. E aí, pessoal, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão das alíquotas de referência. De onde é que isso vem? E qual a importância disso? Né? Isso vai ser fixado anualmente pelo Senado, né? Através de um cálculo feito pelo Tribunal de Contas, que envia para o Senado, e o Senado é obrigado a aprovar essas alíquotas anualmente até 31/10. Né? Esses cálculos, eu nunca fui bom em cálculo, para ser sincero, mas extremamente complexo. Existe existe um capítulo só sobre a realização desses cálculos, que tem que considerar as médias das receitas de referência da União, com as receitas de referência dos estados, e tem lá uma equação matemática complexa a ser tratada quanto isso. E isso vai dar origem a essa alíquota de referência, tentando se satisfazer a neutralidade, né, na alíquota média dos anos anteriores, como forma de fazer valer essa promessa. Né? Existe toda uma possibilidade de, a partir de 2030 e 2035, a redução dessas alíquotas, a depender do impacto disso dentro da carga tributária como um todo do país, sendo que essa mexida dessas alíquotas, ela não vai envolver direito de restituição ou necessidade de complementação de pagamento, isso em função da própria segurança jurídica. Mas, vejamos, né? 2030, 2035, esse recalibramento das próprias alíquotas é uma realidade que vamos aguardar para ver até que ponto ela vai se confirmar ou não. Tá? Não há como ter, eu pelo menos não tenho grande certeza de que isso vai ocorrer. E aí, quanto ao transporte de passageiros, tá? Que é o grande foco da reforma tributária. Vocês vão poder perceber que, quanto a transporte de cargas, não se altera muita coisa. Tá? O transporte de cargas cai dentro das regras comuns de incidência do IBS e da CBS. Tá? Não há grandes alterações específicas ou grandes regimes específicos para o transporte de carga, ao contrário de transporte de passageiros. E transporte de passageiros tem uma infinidade de regras específicas. Eu vou passar por alguma delas aqui muito rapidamente com os senhores, para que não os canse. Então, veja bem, primeiro ponto, transporte coletivo público. E a lei, o projeto traz, assim entendidos, aqueles como de itinerários e preços definidos pelo poder público. Né? Então, transporte coletivo público de passageiros, rodoviário e metroviário, desde que ele seja tratado como urbano, semiurbano e metropolitano. E aí, novamente, a legislação traz cada um desses conceitos. Ela fala o que é um transporte de natureza pública, o que é urbano, o que é semiurbano, o que é metropolitano, o que é interestadual, ou seja, tem lá um detalhamento claro sobre esse conceito. Né? Em se tratando do transporte coletivo público, rodoviário, metroviário, ele é isento do imposto e da contribuição. Não tem incidência. Por outro lado, em se tratando de transporte coletivo, que não tem a rubrica de público de passageiros por rodovia, ferrovia ou hidrovia, desde que sejam intermunicipais, interestaduais, existe uma métrica. O artigo 270, novamente complica em relação a esse assunto, traz uma definição de como é que será feito esse cálculo, de forma a manter a carga fiscal atual. E ele tem que considerar o percentual das alíquotas de cada um dos entes, leia-se os municípios, os estados, a partir do momento que são operações também interestaduais, e esse número dentro da sistemática trazida pelo projeto gera a definição dessa alíquota em se tratando das operações coletivas rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias intermunicipais e interestaduais. Por outro lado, em se tratando de transporte coletivo ferroviário e hidroviário, que sejam urbanos, semiurbanos e metropolitanos, tem uma redução da alíquota em 99%. E em havendo essa redução em 90%,
99%, a vedação do crédito, tanto na aquisição, nas aquisições que são feitas pelo transportador, isso é um ponto muito importante, como também do contratante do transporte. Ou seja, todos os produtos que são adquiridos, os insumos que são adquiridos por esse transportador, a partir do momento que ele tem uma redução de alíquota de 99%, deixam de ser creditáveis, deixam de ser passíveis de crédito na apuração dos tributos. Fim, transporte coletivo de passageiros aéreo regional. E aí, novamente, se define o que é regional. E a lei fala sobre as operações que têm origem na Amazônia e outros aeroportos, etc., dentro do conceito do IBGE. Então, em se tratando de um transporte aéreo regional, tem a redução das alíquotas em 40% e, proporcionalmente, fica permitido o crédito da parcela paga, ou seja, dos 60% quanto essa operação. Então, aqui é um resumo de alguns bons artigos, algumas dezenas de artigos, no que se refere à reforma tributária para o transporte de passageiros nesse segmento, né? E aí é um ponto interessante, porque, vejam bem, se você parar para refletir, vamos supor que uma determinada empresa contrate um sistema de transportes para os seus funcionários, né? Então, tem lá contrata-se ônibus para fazer um transporte de seus funcionários do ponto A para o ponto B. Bom, isso não é um transporte público, né, porque não é fixado pelo poder público. Então, em tese, seria um transporte coletivo de passageiros rodoviários. Mas aqui, quando a lei fala de definição, ele fala das operações ali intermunicipais e interestaduais. Então, aqui cairia a possibilidade, então, de ser, as alíquotas seriam definidas para esse tipo de serviço, conforme estabelece esse artigo 270, que traz essa tentativa de se manter o encargo fiscal como um todo. E aí, permite-se o crédito nessas aquisições, mas veda-se quanto ao contratante do transporte. Eu não entendi muito por quê, para ser sincero. Ou seja, aquele que estaria contratando um serviço de transporte de funcionários que seja intermunicipal, que seja interestadual e que, obviamente, está pagando por isso, não poderia apropriar do crédito dessa operação. Esse é um ponto também que eu chamaria atenção, que acho que caberia um questionamento, não tem razão para se manter isso, né? Bom, ainda em evolução, eu queria falar um pouquinho só sobre o imposto seletivo, que eu achei um ponto relevante. Então, sabemos nós que esses impostos, que o imposto seletivo tem por objetivo incidir em produtos, exportação, comercialização de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, não sei, cigarro, por exemplo, obviamente é taxado, vai ser taxado agora pelo imposto seletivo. Mas e o transporte do cigarro? Então, ou seja, existe uma determinada transportadora que tem ali um contrato com uma fabricante de cigarros e ela transporta essa produção de cigarros. Ou transporte de bebidas, que obviamente são aí os alvos, e dentre vários outros. Como fica? Até o momento eu não encontrei, eu pesquisei isso a fundo nesses artigos, se o transporte dos bens sujeitos ao imposto seletivo igualmente estarão sujeitos ao imposto seletivo. Não tem uma previsão sobre esse assunto, mas não me espantaria que sim, tá? Não me espantaria porque, porque ele coloca bens e serviços, né? Então eu não sei até que ponto seria possível, porque o texto fala de produção, extração, comercialização ou importação. Então você poderia estar comercializando o transporte. Esse é um ponto que a gente ainda vai ter que entender um pouco sobre esse cenário, né? E tem uma regra também no imposto seletivo que me chamou novamente a atenção. Ele não incide sobre o transporte público coletivo de passageiros rodoviários e metroviários, desde que urbano, semiurbano e metropolitano. Mas as outras modalidades de transportes? Os senhores viram aí que um slide atrás, nós vimos vários outros lá, né? Transporte aéreo regional, transporte hidroviário, né? Ferroviário, vários sistemas. E por que eles não foram colocados nessa regra de não incidência do imposto seletivo? Isso abre uma porta, não sei dizer especificamente qual o contexto. Mas quando eu acho que ele coloca passageiros, é justamente uma dica de que, em se tratando de carga, poderia se pensar na tributação desses bens sujeitos ao imposto seletivo.
Então, eu acho que a palavra-chave aqui nessa regra de não incidência é passageiros. Se for carga, e em se tratando desse tipo de carga, sujeito ao imposto seletivo, nós temos uma janela aí, infelizmente, bem aberta para que se pretenda a tributação desses serviços. Em continuidade, pessoal, aqui tem um pouco da regra de transição, eu não vou cansá-los, mas a grande circunstância é que o CBS nasce em 2026, né, como alíquota transitória, e 2027 ele é definitivo, com a extinção do PIS e do COFINS do IPI. Quanto ao IBS, existe uma regra de transição mais complexa, está nesse quadrinho aí à direita, em que prevê a redução das alíquotas do ICMS e a subida das alíquotas do IBS até que 2033 elas se substituam por completo. Então, aqui é só uma visão esquemática, eu tirei isso aí do site do Senado, achei que ficou interessante essa visualização. Obviamente, existem outros regimes de transição no que se refere à alteração do destino para a alteração da origem para o destino, melhor dizendo, e tal. Mas para nós, meros contribuintes, meros mortais, aqui é um breve resumo sobre as regras de transição. Outro ponto, ainda sobre transporte, é no que se refere ao IPVA. Por quê? Vai poder ser feita uma alteração do IPVA em função do impacto ambiental que se utilize nesse veículo. Então, por exemplo, uma locomotiva elétrica em relação a uma locomotiva diesel, né? Então, aparentemente, eles estariam sujeitos ao IPVA, isso a gente vai ter que entender como, porque, obviamente, é um bem de produção, mas ou outros veículos, de uma forma geral. Então, esse é um ponto realmente muito importante, impacta diretamente o setor de transportes. E um ponto que eu fiquei na dúvida, e eu não vi isso na legislação, é quanto à eficiência, né? Ou seja, em haveria algum tipo de escalonamento no que se refere à eficiência daquele veículo? Um veículo roda X quilômetros com 1 litro de diesel, o outro roda X quilômetros dividido por 2. Haveria algum tipo de diferenciação ou é só sobre a matriz energética? Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser tratado em lei ordinária e ele impacta o setor de transporte imediatamente quanto a esse ponto. Tá? Bom, IPTU, eu não vou cansar os senhores, não está tanto dentro do escopo, e o posto de transmissão também é só um se refere à progressividade, não é tão interessante para a gente. E aí, eu gostaria de falar também sobre os regimes especiais e o transporte. Por quê? Pessoal, existe uma infinidade de regimes especiais nessa legislação. Uma infinidade, várias. E alguns deles têm reflexo no segmento de transportes, outros não, mas alguns têm. Eu não vou passar todos, por óbvio, mas vamos pensar no primeiro momento o seguinte: para o setor de petróleo e gás, que tem um regime especial de apuração, lá está dito, e tem um capítulo próprio, longo sobre esse assunto, que ele tem a suspensão do IBS e do CBS nas importações de bens destinados à produção do petróleo e gás. E aí, tem um parágrafo abaixo que fala, inclusive quanto ao transporte de gás, não do petróleo. Tá? Obviamente, imagino eu que o petróleo não seja objeto de transporte através de veículos, né? Deve ser utilizado em outros segmentos, eu não sei dizer precisamente como é que isso funcionaria, não sei dizer. Mas a regra de extensão da suspensão da incidência do imposto e da contribuição, quanto ao transporte, específico para gás. Então, esse é um ponto, achei interessante, até que ponto, não sei, ele não se estenderia a derivados de petróleo como um todo, ou algo nesse sentido, mas é tão somente gás. Segundo ponto, as EPS, que são as zonas de processamento de exportação. Olha só, também nós temos a suspensão dos tributos nas importações ou aquisições internas de máquinas, equipamentos, materiais, etc., embalagens, inclusive quanto ao transporte. Mas o transporte até a zona de processamento e a partir da zona de processamento quando está destinada com destinação para exportação. Então, nessa perna de ida para as EPE e na perna de volta das EPE, no que se refere ao envio para a exportação, existe uma previsão de suspensão, né, para o transporte. Quanto a um outro ponto, as operações de incentivo à modernização de estrutura portuária como um todo. Novamente, existe a suspensão das importações e aquisições internas, inclusive, de locomotivas, sejam elétricas ou diesel,
vagões, trilhos utilizados no serviço de transportes em ferrovias. Então, também tem uma previsão específica para transporte de carga aqui, no que se refere às operações de modernização e ampliação de estrutura portuária. Isso, então, não envolve a grande parte do transporte ferroviário no país como um todo, né? Isso é específico para essas operações de modernização dos nossos portos. Ainda, vejam bem, no que se refere ao REID, né, que é o Regime Especial de Incentivo para Desenvolvimento de Estrutura. Lembro os senhores que isso não é novidade, ele já existe há um tanto tempo, e existe aquela previsão de o afastamento do COFINS e do PIS em determinadas operações. Aqui, o que diz o projeto de lei? Que haveria a suspensão de aquisições internas de serviços, inclusive locação. Obviamente, locação não é serviço, essa é uma imprecisão da lei como um todo, mas, de qualquer forma, ele utiliza a palavra serviço. Então, em se tratando de transporte que tem natureza de serviço, fica muito assegurado agora, de uma forma um pouco mais tranquila, evitando qualquer tipo de questionamento, que os transportes derivados das operações de importação e tudo mais, que são contempladas pelo REID, não também sofrerão incidência do IBS e da CBS. Quanto aos regimes aduaneiros, eu disse para vocês, tem vários lá. Trânsito aduaneiro, depósito, permanência, saída temporária, aperfeiçoamento e drawback. Esses não têm uma previsão sobre o efeito do transportes. Ou seja, eventuais operações de transportes prestados nesses ambientes de regimes aduaneiros específicos, obviamente nem todos eles consomem de forma efetiva serviços de transportes, não são contemplados pela a suspensão dessas operações, desses tributos nessas operações. Então, eu trouxe para vocês aí 5 regimes especiais, e dentre eles eu procurei detalhar da melhor forma possível o efeito da reforma tributária quanto ao transporte prestado nesse sentido. E aí, eu gostaria de trazer algumas reflexões para a gente poder debater um pouquinho e conversar com um pouco mais de tranquilidade. Primeiro, a grande pergunta: vai ter aumento de tributação? Tenho certeza que é a pergunta que todos nós temos, né? Eu presto de serviço de transporte ou eu consumo o serviço de transporte como esse assunto? Bom, eu tive a oportunidade, pessoal, de fazer ter uma reunião muito interessante com o pessoal da ANUT, que é a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. É uma associação e eles não são os prestadores em si, eles são os consumidores do serviço de transporte de carga. E a grande preocupação deles é o seguinte: olha, vai ficar mais caro? As transportadoras vão ter um custo maior de natureza fiscal e a gente vai ter que pagar por isso? A conclusão que eu posso dizer é o seguinte: isso vai depender da relevância dos créditos que serão apropriados ou não pelo transportador. Se nós considerarmos que haveria uma certa tentativa de manutenção da alíquota média, se nós considerarmos que, pelo menos é o que tudo indica, haverá uma ampliação significativa dos créditos que serão aproveitados, tá? Pode ser que não tenha um aumento significativo, ou que caso, ou talvez pode ser que tenha até uma certa redução, mas isso tem que ser simulado. Então, eu acho que para as empresas que estão aí nesse segmento, que já tem aí uma indicação da alíquota de 26,6, eu digo as alíquotas conjuntas, né? Isso poderia, de uma certa forma, possibilitar que seja feito aí um cálculo para se ter uma previsão quanto a isso. Já tem-se uma previsão de alíquota, não é definitiva, por óbvio. Já tem-se uma previsão ampla de creditamento. Então, o que eu faria era conta nesse caso, né? Para entender qual é o cenário atual e qual seria o cenário uma vez aperfeiçoada a reforma tributária, considerando, volto a dizer, as alíquotas existentes, a base de incidência, obviamente, o custo, o preço do serviço, né? E, obviamente, um creditamento mais amplo possível, que talvez traga aí uma boa ideia. Eu não tenho esse número, para ser sincero, não tenho essa ideia, mas acredito que talvez a gente pode ter uma surpresa aí, espero que positiva. Como eu disse, outro ponto de reflexão: transporte de carga ficou de fora disso tudo.
pouquíssima tratativa dentro do ambiente da reforma tributária até o momento quanto ao transporte de carga. O foco é passageiro, o foco é no passageiro. Tá? Então, é um ponto que não sei se mereceria uma atenção maior, seja o que for, não sei dizer, mas talvez pela relevância dos retornos que se refere à arrecadação, né, que é muito, muito relevante. Então, talvez por esse motivo, o transporte de carga não tenha sido tão beneficiado como foi o transporte de passageiro nesse segmento. Né? O imposto seletivo, tivemos a oportunidade de comentar, creio eu que incidirá sobre o transporte dos produtos tratados e objetos do próprio imposto seletivo. É uma decorrência que talvez seja tratada como lógica, inclusive o simples fato de se acentuar tão somente o transporte de passageiro, nada se falar sobre o transporte de carga, seja uma indicação nesse sentido. O IPVA, comentei muito rapidamente também sobre a progressividade quanto ao tipo, né? E aí é aquela dúvida que se vai ter alguma tributação quanto à eficiência, talvez seja um ponto de relevância, né? O critério territorial, ou seja, considere-se o ente tributante da origem para os passageiros e do destino para as cargas. Regime monofásico de combustíveis, isso é interessante, isso acho que porque poderia ser muito importante na medida em que talvez reduza o custo dos combustíveis, a incidência sobre os combustíveis, fica muito mais simples essa incidência, né, como um todo, né? Os biocombustíveis e o fato de que as operações com o poder público ficam sujeitos à alíquota zero. Isso, obviamente, eu não sei até que ponto contemplaria o transporte nos serviços prestados ou nas aquisições feitas pelo poder público. Eu quero entender que sim, desde que haja uma segmentação desses valores como um todos. Bom, pessoal, eu procurei aí nesses 45 minutos, para não cansá-los, fazer essa breve apresentação, e vocês devem ter percebido, muito com enfoque no transporte, né, nesse segmento. Existem várias outras questões sobre infraestrutura, né, de uma forma geral. Nós passamos por algumas ali, vocês viram, questões afetas aos portos e outros segmentos. Então, eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham. É, é, Se eu souber responder, vai ser um prazer. Agradeço novamente a CCFB pela atenção, pela boa vontade, e é uma honra poder falar com você sobre o tema. Como disse no início, é um tema que não tem fim, ela tem razão, e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Agradeço pela paciência de vocês e pela boa vontade em me ouvir. Muito obrigado. Acho acho que foi bastante esclarecedor, não temos nenhuma pergunta até o momento, Geraldo. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Pode ser bom. É um tema realmente, não é um tema tão fácil, digamos assim, entende? Mas é a realidade agora. Tem que, seja fácil ou seja difícil, tem que se conhecer, não é? Eu acredito que é um tipo de tema que atrai realmente especialistas interessados, Sim, pessoas que trabalham na área de tributos das uhum, empresas, né? Porque, exatamente, é isso. porque para quem é leigo, realmente é árido, não é? É um tema árido. Com certeza, com certeza. E é um tema que ainda não está esgotado, que eu volto a dizer, ele vai ser tratado também em nível de leis ordinárias, em nível de normas infralegais. Então, quer dizer, isso aqui é o meio do caminho, digamos assim. É verdade. Rosângela, não havendo algum outro questionamento, não sei se vocês querem encerrar, eu fico à disposição. Não, nós agradecemos a todos que assistiram até o momento. Ah, mais tarde eu encaminharei uma, um link com a gravação do webinar para todos e agradecemos a presença de todos, nos mantemos aqui à disposição. Eu agradeço, eu renovo os meus agradecimentos,
pela oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida. Eu tomarei a liberdade, Rosla, de mandar para vocês essa apresentação. Se você achar que é útil, fique à vontade de transferir e remeter para os colegas, tá bom? Sim, eu ia pedir a você, acho bastante útil, em geral, os participantes gostam e nos pedem essa apresentação. Então, no momento em que eu encaminhar o link da gravação, eu encaminho também a sua apresentação, se você disponibilizá-la, Geraldo. É claro, é um prazer. Lembrando que é um documento que está em constante construção, mas eu envio sim, faço isso agora logo em seguida, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Geraldo, e muito obrigada a Eu acho que todos. alguém levantou a mão ali. Alguém levantou a mão? Vamos ver. Não, não estou vendo nenhum. É o José Luiz Guazelli. Opa, vamos ver o que Tá, que ele. acho que ele está com a mãozinha levantada. Tá, está sim. José Luiz, você está nos ouvindo? Não, já baixou. Baixou. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos, então. Bom dia. Bom dia, até logo. Até logo.